Boa noite, professores. O tema da nossa unidade didática é Direito e Saúde associada ao desenvolvimento matemático da criança. Nesse trabalho interdisciplinar, apresentaremos conteúdos relacionados a direitos, saúde e desenvolvimento lógico da criança. Políticas públicas, saúde e nutrição da criança e matemática serão as disciplinas que iremos explanar. Os conteúdos das disciplinas que abordaremos será para o segundo ano do Ensino Fundamental 1. A primeira matéria será de matemática, onde citaremos sobre resoluções de problemas matemáticos em situações do cotidiano, desenvolvimento do raciocínio lógico matemático através de atividades e brincadeiras lúdicas, desenvolver noções de unidades de medidas, operações de matemática, pensamento lógico matemático, realizar exercício físico, produção de receitas, contagem crescente e decrescente, contagem do tempo, controle de gasto. A segunda matéria é de saúde e nutrição, que abordaremos sobre educação e informação da alimentação saudável, reflexão e identificação sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis, estímulos a melhores hábitos de alimento, incentivo à prática de exercício físico e prevenção de doenças. Em seguida, as abordagens didáticas que usaremos serão de acordo com a BNCC. Pegamos matérias que encaixam a saúde e nutrição. E usamos como, por exemplo, a ciência, que mostra avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativa aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Outro exemplo também da ciência é conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e as suas tecnologias. Outra matéria também que se encaixa com a saúde e nutrição é a matéria de geografia, que fala um pouco sobre compreender a si e ao outro como identidades diferentes de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. E, por fim, a matéria de matemática, que também é de acordo com a BNCC. Uma das abordagens é reconhecer que a matéria é uma ciência humana, fruto da necessidade, sem preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com aspecto no mundo do trabalho. Outro exemplo também que é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Esses foram os conteúdos e as abordagens didáticas que iríamos trabalhar com os alunos. A primeira atividade que desenvolvemos é a atividade pirâmide alimentar. Ela tem como objetivo identificar os alimentos saudáveis e não saudáveis e a quantidade de porção alimentar correta que podemos consumir diariamente. Uma das habilidades da BNCC incluídas nessa atividade é a EF02MA03. Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativa ou por correspondência. 1 a 1, 2 a 2, entre outros. Para indicar, tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. O desenvolvimento da atividade será uma atividade em que será apresentado aos alunos uma pirâmide alimentar com os alimentos que são saudáveis e alimentos que não são saudáveis. E logo em seguida, os alunos anotarão quais alimentos e qual a quantidade necessária para se consumir em um dia,
ou a quantidade de alimentos para cada refeição, como no café da manhã ou no almoço. E por fim, apresentaremos também no quadro uma outra pirâmide alimentar em branco, onde eles irão completar com colagens os alimentos saudáveis de acordo com as porções diárias recomendadas. A próxima atividade que faremos com os alunos será a atividade do mercadinho. O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos reflitam e identifiquem sobre os alimentos que devemos comprar para manter uma boa saúde, além de informar sobre o dinheiro e sua importância. As habilidades da BNCC que melhor se encaixou com essa atividade é a EF02MA20. Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas, e a habilidade EF05CI08. Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo e etc. Para a manutenção da saúde do organismo. O desenvolvimento da atividade do mercadinho, iremos iniciar entregando aos alunos uma quantia em valor, como por exemplo R$50. Depois eles vão ao mercadinho, que foi montado por eles mesmos, e colocarão no carrinho os alimentos que eles consideram saudáveis, observando também o preço e a porção que cada alimento tem, como os carboidratos, as proteínas e a gordura. Por fim, levarão os alimentos selecionados até o caixa do mercado e verificarão o quanto foi gasto no total e quanto sobrou. Essa atividade fará com que eles analisem a quantidade e utilizem o raciocínio lógico e o espírito de investigação. A terceira atividade se chama Pratos Saudáveis. O objetivo desse exercício será fazer com que os alunos identifiquem a quantidade e proporção de cada refeição com os alimentos saudáveis. Uma das habilidades da BNCC que se encaixou com essa atividade é a habilidade EF02GE04. Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. Iremos desenvolver essa atividade após as crianças irem ao mercadinho e comprarem os alimentos saudáveis e a quantidade de porção que devemos consumir por cada refeição. Pode ser um café da manhã ou uma janta, por exemplo. Logo em seguida, vamos analisar se os pratos montados pelos alunos estão de acordo com a pirâmide alimentar, com os carboidratos, as proteínas e a fibra. Essa atividade vai possibilitar aos professores avaliarem se os alunos compreenderam os conteúdos da aula a partir da montagem dos pratos feitos pelos alunos. Já a quarta atividade se chama Exercícios Físicos. Ela tem como objetivo reconhecer a prática de atividades físicas como necessária para a saúde corporal. Nela, as crianças irão construir uma tabela referente às brincadeiras que serão realizadas pela turma. Algumas habilidades que serão desenvolvidas são EF12, EF01. Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho. E também a habilidade EF05CI09. Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, etc., entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos, tipo e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física, etc. Partindo para o desenvolvimento, pediremos às crianças que escrevam em um papel à parte a sua brincadeira favorita e coloquem os papéis dentro de uma caixinha. Feito isso, os alunos irão desenhar
a tabela no caderno, como iremos apresentar para a turma. Após isso, iremos ler as brincadeiras anotadas como preferências pelos alunos, que registrarão essas informações na tabela, como apresentada nesse slide. Considerações finais. Perante as pesquisas e conteúdos que foram abordados, concluímos de que trazer assuntos tratados dentro e fora de sala de aula estão interligadas e são de grande importância, pois refletirão e estimularão sobre aspectos e a importância da matemática no dia a dia, como ter uma alimentação saudável, manter uma boa saúde e bem-estar, como também conhecer diferentes maneiras de como a matemática pode nos ajudar em situações do dia a dia, como ir ao mercado, por exemplo, além de possibilitar o aprendizado de quais alimentos são saudáveis e não saudáveis. Diante das análises realizadas, foi possível observar que ensinar matemática compreende aspectos mais amplos do que aprender problemas matemáticos e efetuar cálculos. A matemática se dá em tudo à nossa volta. Em atividades diárias, tudo que nos cerca é constituído pela matemática, fazendo parte do nosso dia a dia quantificar, separar, ordenar, classificar, medir, etc., nos tornando seres matemáticos. É preciso que o aluno aprenda a importância de ler o mundo com uma visão ampla, de compreender seus direitos e deveres na sociedade, e que esteja ciente de que alguns dos seus direitos se dirigem a uma alimentação e educação de qualidade, além de direitos que zelam pela sua integridade e bem-estar, assim como seu desenvolvimento pleno. Consideramos também que o assunto saúde e nutrição é de extrema importância, não apenas para jovens e crianças, mas sim para toda a população, visto que se for iniciado esse debate mais cedo, como na infância, se obterá mais sucesso do que dar início apenas na vida adulta e à sociedade como um todo, gerando novos hábitos e comportamentos saudáveis. Por isso, é tão relevante as escolas tratarem desse tema com os alunos. Essa pesquisa nos conduziu a refletirmos sobre as nossas práticas pedagógicas no sentido de desenvolvermos o aprender, fazer, conviver, tornando possível atingirmos os objetivos abordados. Na nossa apresentação, procuramos ser breves e objetivos, não deixando de detalhar pontos específicos do nosso trabalho. Porém, no nosso documento, procuramos explanar detalhes e todas as informações obtidas para o aprofundamento e desenvolvimento desse plano de aula. É isso. Obrigada.